Apenas alguns segundos depois de decolar do aeroporto de St. Louis, no Missouri, o incêndio de repente começou no motor do avião DC-982 da American Airlines. Assim que olharam, várias mensagens de aviso começaram a soar na cabine, e antes que os pilotos pudessem entender qualquer coisa, o avião começou a perder o controle rapidamente. Um por um, todos os instrumentos do painel da cabine começaram a desligar, e o avião começou a descer rapidamente. A uma altitude de 1.500 pés, as vidas de 143 pessoas estavam em risco. O piloto conseguiu pousar o avião com segurança, ou essa foi a última viagem para todas as 143 pessoas? O estudo do caso de hoje é sobre o incidente perigoso do voo 1400 da American Airlines. Na tarde de 28 de setembro de 2007, 138 passageiros e 5 tripulantes embarcaram no avião MD-82 da American Airlines, no aeroporto de St. Louis, em Missouri. Esse avião estava programado para completar um voo de aproximadamente 1 hora para chegar a Chicago. Salvo as nuvens claras e dispersas, era um dia ensolarado normal, com uma temperatura de 30 graus, que normalmente é considerado o clima perfeito para o voo de qualquer avião. Um por um, todos os passageiros embarcaram lentamente no avião, mas ninguém tinha ideia de que esse voo aparentemente normal do dia poderia ser tão perigoso para todos a bordo. Junto com a tripulação de voo, talvez nenhum dos passageiros estivesse pensando que uma combinação de erros técnicos e humanos poderia trazer um desafio tão significativo para todos. O comandante de 59 anos trabalhava na American Airlines há 17 anos. Nos últimos 4 anos, ele havia sido designado como o primeiro oficial em um Boeing 777, e apenas 6 meses antes de sua aposentadoria, ele começou a trabalhar como comandante no M82. Com 14.000 horas de experiência de voo, ele era um piloto experiente, com 6.000 dessas horas no papel de piloto. Ele começou sua carreira de piloto em 1970 como piloto de caça na Força Aérea Americana, e desde então havia sido reconhecido como um piloto experiente devido à sua impecável carreira de piloto. Também estava na cabine um primeiro oficial de 43 anos que havia se juntado à American Airlines em 1999. Antes de ingressar na American Airlines, ele também havia trabalhado como piloto na Força Aérea Americana e na Guarda Nacional. Ao longo de sua carreira, o primeiro oficial acumulou 7.000 horas de experiência de voo, com 2.000 horas especificamente em aviões DC-982. No total, o primeiro oficial também era um piloto experiente e habilidoso, muito parecido com um comandante. Problemas para o voo 1400 começaram quando, apesar de várias tentativas do piloto, o motor do lado esquerdo não ligou. Posteriormente, o piloto solicitou ao pessoal de terra que ligasse manualmente o motor. Nessas circunstâncias, para ligar manualmente o motor, o pessoal de terra teve que usar uma ferramenta de chave especial para abrir a válvula de partida e, em seguida, pressionar um botão de partida manualmente. Esse método estava de acordo com os procedimentos manuais da Boeing para a partida manual do motor. No entanto, usar a ferramenta de chave inglesa para abrir a válvula era demorado e, na pressa, a equipe da terra da American Airlines às vezes ignorava essa etapa e simplesmente pressionava o botão de partida com uma chave de fenda para ligar o motor manualmente. E naquele dia também eles fizeram isto. Depois de várias tentativas, o motor finalmente ligou. Mas talvez ninguém tenha percebido quantos problemas essa solução improvisada feita para economizar um pouco de tempo causaria. Por volta das 13h05, depois de todos os 143 passageiros e tripulantes terem embarcado, o piloto iniciou o processo de taxiamento a partir do portão do aeroporto. Enquanto taxiavam na pista, ambos os pilotos estavam ajustando casualmente as configurações do instrumento do avião de acordo com a lista de verificação de decolagem, participando de uma conversa leve com o outro à medida que avançavam. O período antes da decolagem é realmente crítico para qualquer voo e seus pilotos.
Durante este período, os pilotos devem ter extrema cautela enquanto seguem diligentemente a lista de verificação de decolagem, garantindo que várias configurações e painéis de instrumentos sejam cuidadosamente atendidos. Em tais circunstâncias, os pilotos não estão autorizados a cometer erros, de acordo com as regras da FAA. Durante a decolagem, até que o avião atinja uma altitude segura de 10.000 pés, os pilotos na cabine não estão autorizados a se envolver em qualquer forma de conversa pessoal. Eles devem se concentrar exclusivamente nas configurações do avião e em outros assuntos relacionados à decolagem. Desta forma, em meio de uma conversa leve, por volta das 13h10, o avião chega ao ponto de partida da pista. Com ambos os motores em potência máxima, o comandante inicia a rolagem de decolagem na pista. No entanto, à medida que o capitão aumenta o empuxo do motor, a válvula de partida do motor esquerdo se abre devido ao rápido acúmulo de pressão, devido às repetidas tentativas de ligar manualmente o motor pressionando o interruptor com uma chave de fenda. O interruptor da válvula de partida ficou danificado, portanto, quando o empuxo do motor aumentou rapidamente, a válvula se abriu. Gradualmente ganhando velocidade, o avião agora estava acelerando rapidamente pela pista. Após a abertura da válvula de partida, o ar de alta pressão fez com que a turbina de partida do motor esquerdo girasse rapidamente. Desconhecendo o grave problema no motor esquerdo, o piloto prossegue com a decolagem. No entanto, como o avião atinge uma altitude de 1.500 pés, a rápida rotação da turbina de partida, causada pelo ar de alta pressão fora do motor, o torna extremamente quente, levando a um incêndio dentro do motor. O incêndio na turbina de partida se espalha rapidamente para o motor. Assim que o alarme de incêndio dispara na cabine ao ver o aviso de incêndio, o primeiro oficial entra em contato imediatamente com a torre do CTA para obter permissão para fazer um pouso de emergência no aeroporto de St. Louis. O comandante assume o controle do avião e instrui o primeiro oficial a agir de acordo com a lista de verificação de incêndio. Embora tanto o comandante quanto o primeiro oficial tenham praticado com simuladores de incêndio várias vezes durante o treinamento, como é frequentemente o caso, emergências reais podem trazer pânico e a tendência de esquecer alguns dos detalhes do treinamento no calor no momento. De acordo com o manual de incêndio do motor da Boeing, o piloto deve primeiro seguir 3 etapas importantes, em que o primeiro passo é desconectar o modo de aceleração automática, o segundo passo é colocar o impulso do motor em marcha lenta e o terceiro passo é cortar o fornecimento de combustível. E o quarto passo é ativar o extintor de incêndio no motor. Seguindo a lista de verificação, o primeiro oficial conclui a primeira e a segunda etapa. No entanto, antes de completar a terceira e quarta etapa, o primeiro oficial deve desligar o fornecimento de combustível para o motor e ativar o extintor de incêndio. Enquanto isso, o comandante entrega o controle do avião ao primeiro oficial e começa a informar a tripulação de cabine sobre o incêndio para que eles possam preparar os passageiros para um pouso de emergência. Em meio a erros que aconteceram antes do pouso, houve outro erro significativo. Como o avião havia decolado apenas alguns segundos atrás e todos os passageiros estavam sentados em segurança com os cintos de segurança apertados, não era absolutamente necessário informar a tripulação de cabine sobre o incêndio naquele momento. Durante esse momento crucial, quando todo o foco do primeiro oficial deveria estar na lista de verificação de incêndio, ele ainda estava controlando o avião. Normalmente, todos esses procedimentos, incluindo o que cada pessoa deve fazer durante emergências, são discutidos pelos pilotos antes da decolagem. Isso é para garantir que, se ocorrer uma emergência real, eles não serão confundidos. É por isso que qualquer forma de comunicação pessoal entre os pilotos é desencorajada na cabine antes da decolagem, para que eles possam praticar a lista de verificação de emergência com diligência.
Como ambos os pilotos já estavam envolvidos em uma conversa pessoal na cabine antes da decolagem, talvez seja por isso que eles não puderam seguir a lista de verificação de incêndio corretamente. Em um momento tão crítico em que cada segundo conta e o piloto precisa tomar decisões rápidas, demorou aproximadamente 2 minutos após o motor pegar fogo para o capitão recuperar o controle do avião e o primeiro oficial começar a ler a lista de verificação de incêndio novamente. Mas, a essa altura, muito tempo já havia se passado. Devido ao incêndio no motor esquerdo, muitos equipamentos eletrônicos e painéis de controle de cabine foram desligados. O painel de navegação na cabine ficou offline. Então o capitão agora estava usando um painel de navegação de backup mecânico para controlar a altitude e a direção do avião. Com o motor esquerdo completamente desligado, o motor direito estava produzindo empuxo extra, fazendo com que o avião tremesse vigorosamente. Em tal situação, onde ambos os pilotos estavam lutando com falhas no painel de instrumentos, controlar o avião estava se tornando muito difícil. O comandante estava continuamente tentando controlar o avião usando o painel de radar. Ao seguir a lista de verificação de incêndio pela segunda vez, o primeiro oficial desligou o fornecimento de combustível para o motor esquerdo. Antes que ele pudesse prosseguir com a quarta etapa de ligar o extintor de incêndio, um problema com os sistemas eletrônicos de repente fez com que a porta de cabine se abrisse. O primeiro oficial tentou se levantar do assento e fechar a porta de cabine, tentando várias vezes antes de finalmente conseguir fechá-la. Depois ele retomou, seguindo a lista de verificação de incêndio. E finalmente, cerca de 3 minutos após o início do incêndio no motor, um extintor de incêndio do motor foi ligado automaticamente, controlando com sucesso um incêndio no motor esquerdo. A torre do CTA instruiu o comandante a virar o avião na direção de 250 graus e pousar na pista 30 direita. Enquanto luta para controlar o avião, o comandante liga a unidade APU para fornecer uma fonte de alimentação para equipamentos eletrônicos essenciais que podem ter sido afetados devido ao desligamento do motor esquerdo. Infelizmente, devido ao grave incêndio no motor esquerdo, a unidade APU também está amplamente danificada e, apesar dos esforços repetidos do piloto, não pôde ser iniciada. Uma série de dificuldades continuou a se desenrolar na aeronave, e as vidas das 143 pessoas a bordo agora dependiam apenas dos 2 pilotos. O aeroporto estava agora a cerca de 10 quilômetros de distância, e o capitão estava continuamente controlando o avião em direção à pista. Enquanto isso, o primeiro oficial estava gerenciando a posição de aba e o empuxo do motor. Reconhecendo a gravidade da situação, o controle de tráfego aéreo, CTA, já havia implantado todos os serviços de emergência no aeroporto. Quando o voo 1400 estava a apenas 5 km da pista, o primeiro oficial abaixou o trem de pouso. No entanto, um problema significativo confrontou os pilotos. Neste momento, mesmo depois de abaixar o botão do trem de pouso, a luz indicadora do trem de pouso não acendeu. Isso significa que o trem de pouso não poderia ser confirmado como abaixado, dadas as falhas do painel eletrônico e do equipamento devido à falha do motor esquerdo. Os pilotos suspeitaram que o trem de pouso poderia realmente ter sido acionado, mas a luz indicadora do trem de pouso não havia acendido devido a um mau funcionamento do sistema. Portanto, o piloto entrou em contato com o CTA e solicitou que eles confirmassem visualmente da torre do CTA se o trem de pouso estava abaixado ou não. O CTA tentou usar o binóculos para verificar e descobriu que apenas o trem de pouso principal estava abaixado. Enquanto o trem de pouso do nariz ainda não estava abaixado, eles imediatamente transmitiram essa informação aos pilotos.
Devido ao peso do avião com combustível cheio e 143 passageiros a bordo, pousá-lo sem o trem de pouso do nariz teria sido extremamente arriscado e poderia ter resultado em um desastre. No entanto, apenas alguns segundos antes do pouso, quando o avião estava tão perto da pista e descendo, os pilotos estavam achando quase impossível iniciar uma volta e subir o avião novamente. Depois que o motor esquerdo falhou, o motor direito começou a operar a todo vapor. E o comandante estava preocupado que, se o motor direito continuasse a operar a todo vapor assim, também poderia falhar devido à alta pressão. Para o comandante, era uma situação em que de um lado havia uma vala e do outro lado havia um poço. Na cabine, um por um, todos os sistemas foram se desligando gradualmente. Finalmente, o comandante decidiu que não poderia arriscar pousar o avião sem o trem de pouso do nariz, então optou por dar a volta. Com Deus em mente, o comandante aumentou o impulso do motor direito ao máximo e levantou o avião novamente sem tentar pousar. Devido ao trem de pouso principal estar abaixado e ao peso pesado do avião, havia muita força de arrasto atuando no avião, tornando-o muito difícil subir novamente. Com a grande dificuldade, o comandante estava mantendo a velocidade do avião com a ajuda da potência máxima do motor direito. À medida que o avião ganhava alguma altitude, o comandante informou ao CTA que eles não poderiam manter o avião no ar por muito mais tempo. Portanto, sem perder tempo, eles precisavam fazer uma pequena curva e pousar o avião o mais rápido possível. O comandante temia que, devido à velocidade do ar continuamente decrescente, o avião pudesse parar e cair a qualquer momento. O CTA imediatamente instruiu o comandante a pousar na pista 30 à esquerda. Checar tantos sinais de aviso na cabine e controlar continuamente a velocidade do avião, a direção e outras configurações estava se tornando quase impossível para ambos os pilotos. Por isso que eles chamaram um piloto de folga que viajava com os passageiros para ajudá-los na cabine. Apesar das grandes dificuldades, o voo 1400 se alinhou com a pista 30 à esquerda para outra tentativa de pouso. O comandante sabia que esta era sua última chance de pousar o avião, e se eles falhassem novamente, certamente resultaria em um acidente. Apenas alguns minutos antes do pouso, o primeiro oficial fez uma última tentativa de estender manualmente o trem de pouso do nariz, pressionando o painel de pouso de emergência. Pode-se dizer que, por um milagre, desta vez o trem de pouso do nariz finalmente tem abaixado. O controlador do CTA também informou ao piloto que eles podiam ver que todo o trem de pouso estava abaixado. Descendo rapidamente, o avião finalmente pousa na pista 30 à esquerda. Ao tocar a pista, o comandante aplica imediatamente os freios manuais. O avião continua a correr pela pista antes de finalmente parar ao lado. Assim que o avião para com segurança, todos os passageiros aplaudem, se abraçam e agradecem a Deus. Pendendo entre a vida e a morte, o voo 1400 pousou em segurança e, pela graça de Deus, nenhum passageiro ou membro da tripulação foi ferido de forma alguma. Mas agora a maior pergunta era: por que algo assim aconteceu, colocando a vida de 143 pessoas em risco?
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, NTSB, imediatamente começou a investigar este incidente. Em sua investigação, o NTSB expôs muitas falhas no processo de manutenção de aviões realizados pela American Airlines. Eles descobriram que, mesmo antes da decolagem, o motor esquerdo tinha um filtro de ar danificado, razão pela qual o motor não dava partida devido à obstrução do fluxo de ar. A negligência da equipe de manutenção da American Airlines foi a culpada por esse grande descuido. Em vez de inspecionar adequadamente o motor e substituir o filtro de ar defeituoso, eles usaram por engano uma chave de fenda para ligar o motor, o que levou ao incêndio após a decolagem. Além disso, a maneira pela qual o capitão e o primeiro oficial não conseguiram seguir adequadamente a lista de verificação de incêndio em uma situação de emergência, levando a um cenário tão perigoso, também levantou questões sobre o processo de treinamento de pilotos da American Airlines. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, dê uma força pra gente clicando no botão curtir e se inscreva no canal. Estamos muito agradecidos pela sua ajuda amável. Muito obrigado!